Nesse vídeo eu vou te explicar como é que você tira o seu alvará sanitário. Como é que você tira não? Quais são os itens, os pré-requisitos exigidos pela vigilância sanitária para que você esteja em conformidade. Imagina que você queira vender a sua saladinha, queira vender os seus itens processados de uma maneira legalizada, então você vai ter que fazer o pedido, pedido para a vigilância sanitária para eles virem auditar o seu espaço, vamos dizer assim. Para fazer esse pedido, agora falando de uma maneira fiscal, existem dois caminhos. Você ou é CNPJ, você vai ter que abrir uma empresa e aí corre todos os trâmites de abertura de uma empresa. Tá? Você vai ter que chamar um contador, você não vai poder ser MEI, você vai ter que ser no mínimo um Simples Nacional. Tá? E depois de pedir o alvará na prefeitura, alvará de localização, depois de ter esse alvará na mão, e aí você vai juntar os documentos da sua empresa com o alvará de localização e dar entrada na vigilância sanitária, para dar entrada, para fazer o pedido do seu alvará sanitário. E aí lá você vai informar o que é que você quer fazer. Você vai explicar para o fiscal o que é que você quer, quais são as suas ideias, tá? E aí ele vai marcar um dia para fazer uma visita no seu espaço. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês, sobre o seu espaço. Como é que o seu espaço precisa estar para que o fiscal venha e defira o teu pedido, certo? Então vamos lá. Quando você vai fazer uma área para manipulação, a primeira coisa que a gente costuma pensar, quais são os equipamentos, quais são o maquinário que eu vou trabalhar, tal. Não pensa nada disso por enquanto. Por enquanto não. Vamos pensar primeiro aqui no escopo do projeto. Saiba que você vai precisar desenhar, tá? Então, se você for na fiscalização e perguntar para ele o que você precisa, ele vai falar que você vai precisar de um croquis. Esta palavra, para quem não entende, cara, você pode criar um monte de empecilho na tua cabeça. Nossa, vou ter que contratar alguém para fazer o croquis. Cara, nada disso. Eu vou te explicar aqui o que é um croquis, tá? Eu vou desenhar um croquis aqui, eu tô com papel, velho. Eu vou desenhar um croquis, eu sou ruim de desenho, hein? Mas eu vou desenhar mais ou menos o croquis, o croquis da minha cozinha. E aí você vai entender. Ó aqui, ó. Esse é o croquis. Dá para ver? Dá para ver? Ó. Esse é o croquis da minha cozinha, tá? Agora eu vou escrevendo nela e no final você vai ver qual é o croquis que você precisa apresentar lá na vigilância sanitária. Eu estou fazendo aqui na caneta e no papel, mas saiba que o que a vigilância quer é exatamente isso, tá? Só que para ficar mais apresentável, não entrega num papel, né? E escrito a caneta. Faça no computador bonitinho, mas é de uma maneira simples, tá? Então, a primeira coisa que ele vai te pedir é o croquis da área. O que é esse croquis da área? Eles precisam entender, você vai falar o que você vai fazer, só que eles precisam entender qual vai ser o fluxograma que os seus produtos vão passar. Por quais etapas o seu produto passa para ele saber se está em conformidade. Então, para isso, o que você disse para ele vai ter que estar em concordância com o que você desenhou. Certo? Porque se você fala, por exemplo, meu produto entra aqui, sai aqui, e aí quando você mostra o croquis só tem uma saída. Tá entendendo? Então por isso que tem que bater o que você diz com o seu desenho. E com o que ele vai ver também depois que ele for fazer a visita. Certo? Então beleza. Na sua área, vamos falar agora das mudanças grossas, né? Que eu gosto de dizer. Então, aquilo é padrão, tá? A estrutura é padrão. Então, se você for azulejar a parede inteira, beleza, mas se você não tiver com grana para fazer isso, azuleja meia parede, o restante da parede, tinta lavável. Eu tô para dizer até o seguinte, se você tiver meio ruim de grana no começo, nem azuleja, nada, mete com tinta lavável tudo, tá? Já deixa tudo pronto e nem pergunta para ele se pode, certo? Te digo por quê. Muitas pessoas que eu dei o toque e falei, cara, velho, tô sem grana, como é que eu faço? Eu falei assim, irmão, só pinta, tinta lavável, né? O chão tem que ter piso, chão com piso, tinta lavável nas paredes, já era. Espera para ver o que ele vai dizer e passa. Tô para dizer que passa. A vigilância sanitária, ela não quer atrasar a tua vida não, cara. Ela quer que o negócio esteja um mínimo apresentável. Certo? E todas as dicas que ele dão, eu acabei crendo aqui no decorrer dos anos que eu convivo com vigilância sanitária, que a maioria das dicas que eles dão, na verdade, é para nos ajudar. Mas a gente torce um pouco o nariz porque a gente não conhece bem como é que funciona todo o processo, né? Mas vai por mim, a maioria das dicas é para ajudar, tá? Então vamos lá.
Tinta, meia parede ou parede inteira, tinta lavável, certo? Teto com forro, todas as aberturas que você tiver de janela, entrada de ar, tudo que você tiver de entrada de ar, que não seja porta, você vai colocar uma gradinha para não entrar insetos, ok? Então saiba disso. Então se ele te pedir, não imagine que o cara da vigilância sanitária tá pegando no seu pé. Não, é gradinha em tudo, tá? Então todo buraquinho que você vê aí, saiba que você vai ter que colocar uma grade, beleza? Água corrente. Uma pia com água corrente, certo? Já falei, tô falando da estrutura primeiro, né? Então, chão, piso, parede, tinta lavável, todos os buraquinhos, inclusive porta, com telinha para impedir a entrada de insetos. É só. Agora vamos falar do que você vai precisar em termos de equipamentos. E aí, e aí entra a parte de pia, cuba, mesas. Mauri, quantas mesas eu vou precisar? Quantas pias eu vou precisar? Quantas cubas eu vou precisar? Vai depender do processo que você vai fazer. Quantas lavadas você vai dar no seu produto? Quantos enxágues você vai fazer? Então você precisa responder a essa pergunta. Você precisa ter uma estratégia, certo? Para saber o que é realmente que você vai fazer. E depois dessa estratégia montada, aí sim você vem para o croquis e coloca exatamente como é que vai funcionar. Tá bom? Então beleza, então vamos lá. Depois de feito essa estrutura grossa, né? Vamos para a parte aqui dos equipamentos. Antes de chegar na parte dos equipamentos, eu vou montar uma estrutura mínima, tá? De equipamento mínimo. Eu vou fazer uma observação aqui. Na minha cozinha, eu só tenho uma porta, como você viu aqui, certo? Então, o que é que eu fiz? Funcionou muito bem. Eu fiz aqui um hall. Você precisa, invariavelmente, ter uma entrada diferente da sua saída. Então, por um lado, eu entro com mercadoria suja. Por outro lado, eu saio com a mercadoria já embalada e rotulada, tá? Então, essas mercadorias não podem se cruzar. E quando eu falo mercadoria suja, não imagine que é aquela mercadoria que está cheia de terra vinda lá da roça, tá? Não é isso, mas você vai entender agora. Então, a primeira coisa que eu fiz para resolver o problema da porta. Veja se dá para entender aqui, ó. Essa aqui é a minha porta principal e aqui eu fiz um hall, né? Um hall. Isso para fazer esse hall, pasmem, eu utilizei divisória de escritório. Saca? Não é nem um MDF, pô. É um material bem fraquinho que... Enfim, eu utilizei uma madeira de MDF, só que eu não coloquei ela no chão, né? Eu fiz um pezinho para ela, bonitinho, então eu posso lavar por debaixo. A grande preocupação que você tem que ter é sobre os equipamentos que você deve molhar, tá? Então você tem que fazer muita lavagem, você mexe com muita água. Então é por isso que eles não recomendam que você trabalhe com madeira. Na verdade, eles nem aceitam que você trabalhe de madeira. Mas como eu fiz apenas um hall aqui para dividir espaços, não me questionaram em nada, tá? Então eu fiz aqui, ó, esse hallzinho, né? Tá dando para entender mais ou menos aqui, ó. E aqui, ó, deixa eu terminar o desenho. Olha só. Toda essa área é a minha cozinha. Eu entro com a mercadoria aqui. Eu venho para a esquerda, tá? Aqui é a minha área suja. Tá vendo essa área aqui, ó? Essa área suja. O que é a área suja? Quando eu chego com os meus produtos para processamento, eu tenho que fazer uma primeira seleção desses produtos. Então eu levo para essa área suja. E aí com aquelas caixas que veio da roça, coloco ali em cima de um pallet bonitinho, e aí eu vou selecionando o produto e já passando para as minhas caixas brancas, tá? Então, seleciono os produtos que já estiverem fracos, eles nem entram para dentro da cozinha, para a área limpa, eles já ficam por ali mesmo. Então, separo os produtos e passo para as minhas caixas brancas, ainda dentro da área suja. Neste momento, da área suja, que já estou na minha caixa branca, eu começo o processo de descasque naqueles produtos que cabem descascagem. Tá? Então, alface, já mandaria direto para a área limpa. Não, é uma abóbora, eu preciso descascar? Ok, eu estou fazendo nessa área suja. Tá?
Então, essa área suja é a parte de seleção e descasque do meu produto, ok? Depois que eu selecionei, descasquei, aí eu começo a minha produção. Eu vou fazer um bem bolado aqui para vocês mais ou menos entenderem como é que funciona o fluxo de uma cozinha. Não ficou exatamente um desenho perfeitinho, mas é aqui, ó, deixa eu escrever aqui. Primeira área é a lavagem. Depois eu passo para... E aí onde entra enxágue. Se você for deixar de molho, tá? Enxágue, corte, embalo e rotulagem. Você vai ver que é uma coisa muito simples mexer com isso. Olha só, acho que agora vai dar para entender. Acho que é assim que eu estava usando, né? Aí, ó. Então o produto está aqui na minha área suja. Ele entrou, eu já vou lavar esse produto, certo? Lavei esse produto, eu vou enxaguá-lo. Existem alguns produtos que você precisa deixar de molho, certo? Então, não sei o que é que você vai fazer aí. Mas existem alguns produtos que você precisa deixar de molho. Inclusive com aquela solução clorificada, tá? Com alguns ml de cloro, certo? Depois do enxágue, imagina que eu estou dando só uma lavada, só fiz uma lavada, só dei um enxágue, e aí eu venho para corte, certo? Corte, e aí eu tenho mais um processo aqui, que é a centrifugação. Centrífuga. Então aqui, ó, lavagem, enxágue, corte, centrífuga. O que é isso aqui mesmo? É a embalagem do meu produto, seleção e embalagem, gramagem e tal. E aqui eu venho para rotulagem. E aqui o meu produto sai limpinho. Tá vendo como é que é um fluxograma? Olha como é que ele segue uma ordem. Não é um produto que vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá, para depois sair aqui. Não. Ele segue uma ordem. Ele entrou aqui e vai fazendo. Ó, olha, é até bonito, ó. E aqui ele sai. E aqui ele sai já embalado. Quais são os equipamentos que você vai precisar? De imediato, pelo menos uma mesa de inox. Pode usar outro tipo de mesa, desde que não seja de madeira. Por quê? Por conta da lavagem que você vai precisar fazer. E a madeira, quando você utiliza faca, ela deixa resíduos, né, microbianos naqueles cortes que ela faz na madeira. Então, estes cortes, esta infecção pode transferir para o seu produto. E é por conta disso que eles não aceitam madeira na área de processamento. Certo? Ok. Mesa inox. Você pode até, tô para dizer que, imagina que você tem alguma mesa que queira adaptá-la, tá? Você pode até colocar uma chapa apenas de alumínio na parte de cima, porque a grande questão é naquele lugar que faz o corte, tá? Então, você pode sim. É aceitável? Vai depender muito da pessoa que está indo aí no seu local. Tecnicamente não é aceitável, é só inox, tá? Então, uma cuba, uma mesa, pia com água corrente, uma centrífuga. Centrífuga, você pode até adaptar aquela centrífuga de casa, roupa mesmo. Isso eu tô falando, gente, para quem está começando, tá? Não tô fazendo um modelo de negócio aqui para uma pessoa que já está em outro nível, né? Alta escala, com alto giro, não é isso. O intuito deste vídeo, até mesmo porque a pessoa que já está em alto giro, ela não está assistindo este vídeo específico, né? Então, para você que está começando, cara, você pode começar desta forma, certo? Máquina centrífuga de roupa, você pode utilizar para centrifugar os teus produtos.
Depois da centrífuga, você vai precisar de uma máquina para embalar. A mais utilizada são aquelas máquinas que embalam, maquininha simples dessa que faz o filme PVC, que embala o filme PVC, aquelas bandejinhas de isopor, filme PVC em cima. Porém, se você estiver processando o produto, não é muito recomendado, porque este produto ele já está com um grau de respiro muito alto. Ou seja, você vai precisar controlar essa respiração desse produto. Então, o ideal é que, se você está fazendo fatiado um produto, se você está cortando ele de qualquer maneira, o ideal é que você coloque ou em atmosfera modificada, que é aquele saco bolha, ou você tire todo o ar do produto, que é o a vácuo, tá? Então, aí você vai ter que comprar uma máquina dessa a vácuo. É a mesma máquina a vácuo, você também compra essa a vácuo com o biquinho para soltar o gás lá de atmosfera modificada. Então, eu acredito que são estes os investimentos que você teria no começo, tá? E uma processadora, né? Uma máquina aí para você processar seus produtos. No começo, cara, dependendo da quantidade que você vai fazer, claro que isso aí numa escala até de médio porte já não daria conta, mas para você experimentar o mercado, a faca você vai trabalhar para caramba, mas a faca já resolve o problema, tá? Então, se você tiver este croquis em mãos, tiver o alvará de localização, os seus documentos, tudo ok, croquis na mão, e o croquis, veja bem, você vai ter que desenhar ele já com o seu maquinário na ordem, tá? Eu posso montar a cozinha pelada, ele vir me dar o alvará e aí eu aos poucos ir montando? Não, não pode. Ele precisa ver ela funcionando. Você não precisa estar operando no momento que ela for, tá? Mas ela tem que já estar, no mínimo, no grau de funcionar. Até uma sugestão que eu dou, se você não quiser comprar cuba, você pode comprar até umas bacias plásticas, aquelas grandes, branca ou transparente, que ele vai aceitar. Certo? E aí, isto você pode deixar para depois, comprar depois, né? Pô, aí eu compro uma cuba de inox, uma cuba boa, né? E aí você vai fazendo os investimentos de acordo com o seu bolso, né? Sua necessidade aí, tá? Mas basicamente é disso que você vai precisar. Esses são os ingredientes que você vai precisar para ter o alvará sanitário, tá? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, curte aí, compartilha, porque nós estamos juntos. Quem nos falou foi a Mauri Passos. E tamo junto aí, galera. Valeu!